Olha, foi Alguns chamam de contingenciamento de verbas, outros corte no orçamento. Independente da nomenclatura, o fato é que os investimentos na área da educação, principalmente em nível superior, foram reduzidos. O deputado Carlos Janazzi, do PSOL, trouxe mais um especialista para analisar o tema. E hoje estamos recebendo aqui na Assembleia Legislativa o professor Acácio Almeida, que é pró-reitor da Universidade Federal do ABC, ele é pesquisador, mestre em antropologia pela PUC, doutor em sociologia pela USP, pós-doutor também pela USP em saúde pública. Muito obrigado, viu, Acácio, pela sua presença aqui na TV Assembleia, para essa conversa sobre inclusão nas universidades. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria conversar com você sobre os trabalhos de pesquisador que você fez, de pesquisa, sobretudo em alguns países da África, né? Sim, sim. No seu mestrado, no seu doutorado. Sei que você foi à África e fez pesquisas, né? Tanto no mestrado como no doutorado, e no pós-doc também, você que trabalhou com saúde mundial nessa área. Enfim, queria que você falasse um pouco da sua experiência conhecendo o continente africano e pesquisando na África. Ótimo, deputado Janazzi, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica, que se confunde também com a minha trajetória intelectual e com os trabalhos que desenvolvo hoje na Universidade Federal do ABC. Faz tempo que não falo dessa trajetória de pesquisa, né? A atividade enquanto pró-reitor, em uma pró-reitoria que é de assuntos comunitários e políticas afirmativas, quase não me permite ficar em sala de aula, então essa oportunidade dada aqui é maravilhosa e eu agradeço. Eu venho de uma realidade que é de ter estudado inicialmente em uma universidade privada, que é a Pontifícia Universidade Católica, a PUC, né? Todo mundo que passa por lá diz, eu sou filho da PUC, né? E faz todo sentido, porque muito embora seja uma universidade particular, ela tem um outro viés e ela foi um espaço importante de resistência e continua sendo um espaço de resistência intelectual, da militância, das diferentes militâncias, né? O Tuca foi palco aí, num determinado momento da história desse país, da resistência contra um regime que é um regime ditatorial depois do golpe de Estado de 1964, né? Então, ter passado pela PUC, eu acho que me tornou uma outra pessoa, inclusive no sentido de ver outras realidades, né? Isso se confunde também com uma participação no movimento negro organizado, né? Essa casa mesmo aqui tem inúmeras pessoas que passaram pelo movimento negro e eu sei também da sua relação com os movimentos sociais, né? Então, eu começo a minha área de pesquisa trabalhando com algo que para alguns poderia até parecer um pouco perfumaria, mas é a questão da morte e da relação da morte com a população negra, né? Acho que hoje isso se traduz de alguma outra maneira. Se naquele momento eu estava trabalhando com ritos funerários, tentando pensar como é que as sociedades, como é que os grupos, a população negra organiza valores civilizatórios, hoje nós acabamos de ver publicado aí o Anuário da Segurança Pública e a questão da morte continua sendo uma questão importante, se tratando de genocídio. Naquele momento eu discutia a morte num determinado período, especialmente do século XVII ao século XIX, e vendo como a sociedade se organizava para lutar contra aquilo que era o período em que o direito sobre a morte, o direito sobre a vida das pessoas escravizadas pertencia ao seu senhor, né? Isso foi um fio condutor que acabou me levando para a Costa do Marfim, na África do Oeste, país onde eu morei durante um tempo, onde fiz também uma parte das minhas pesquisas do doutorado, e aí já fazendo uma ligação entre a problemática da morte e justamente num momento bastante duro que era do crescimento da epidemia do HIV/AIDS, né? Acho que isso me capacitou para uma outra compreensão da problemática do desenvolvimento nos países africanos e que depois veio não a calhar, né? Mas a partir do momento que nós tivemos
uma lei, que é a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de África, eu tinha já uma penetração ali no continente africano, uma compreensão maior da África do Oeste, o que foi importante, inclusive, para pensarmos projetos, pensarmos algumas coisas, pensarmos ações, pensarmos programas. Então, nos últimos anos eu fui não sei quantas vezes ao continente africano, mas eu conheço bem a África do Oeste, aí tenho projetos ainda em desenvolvimento lá e desenvolvimento aqui, porque o Brasil se tornou, nos últimos anos, um lugar de acolhida, não da melhor maneira, mas um lugar de acolhida, um país de acolhida de imigrantes africanos, homens e mulheres, jovens que chegam aqui. Então, isso garantiu um certo conhecimento para desenvolver ações que depois fui desenvolvendo na universidade, também na Casa das Áfricas, que foi uma organização que fundamos há alguns anos atrás. Hoje ela já não existe no formato que tinha em 2003, quando ela foi fundada. Então, o meu universo continua sendo um universo que diz respeito às reparações, diz respeito à saúde, diz respeito às políticas afirmativas, e tudo isso forma aí um caldo bom, porque são questões bem atuais e questões essas que vêm sendo atacadas cotidianamente nesse novo arranjo que nós temos, que é quase um desarranjo que temos vivenciado em todas as áreas. Né? Cássio, então, nós que debatemos muito a questão, atuamos na educação básica, principalmente aqui em São Paulo, nós debatemos muito a lei que você citou, Sim. que alterou a LDB, trazendo a obrigatoriedade do ensino, e da história e da cultura afrodescendente no Brasil. Agora, é algo difícil de ser implantado, tem muita resistência na própria educação, tem resistência dos governos, né? Agora, como que você vê a importância da aprovação da lei e a sua efetivação? Porque o Brasil é um país negro, praticamente, é a segunda nação negra do mundo, enfim, mas o Brasil, ao mesmo tempo, é um país que tem um racismo estrutural que atravessa toda a sociedade, todas as instituições, inclusive a Assembleia Legislativa, a família, a igreja, a universidade. Como que você vê a importância da aprovação dessa lei, né? Eu fiz história, por exemplo, nos anos 80, mas quando eu fiz história não se estudava nada sobre a África, e em muitos cursos de história ainda não se estuda nada sobre a África, né? E você teve uma experiência, foi lá, estudou. Como que você vê a importância do nosso aluno hoje da educação básica ter contato com a história da África, por exemplo? Eu acho que um dos maiores avanços que tivemos, tenho certeza que um dos maiores avanços foram essas duas leis, a 10.639 e a 11.645, pelo impacto que elas terão na Lei de Diretrizes e Bases, né? No meu entendimento, lei é para ser cumprida. E essa lei, muito especialmente, ela não é uma lei que nasce do nada, né? Como temos alguns exemplos, mas é uma lei que vem dos esforços feitos por militantes do movimento negro unificado, do movimento negro, do movimento social negro, que há muitos anos vem pautando a necessidade de criarmos ferramentas para que as brasileiras e os brasileiros se olhem no espelho e se identifiquem com aquilo que estão vendo, né? E nós sabemos que o currículo nas escolas é um espaço de debate, é um espaço ferrenho de grandes lutas, não é? Então, quando nós pensamos na disciplina A ou B, e quando pensamos no conteúdo que vai ser trabalhado ali, são opções que estamos fazendo, né? E nós nunca fizemos uma opção tão importante, tão necessária e tão ancorada na história e na identidade do que é ser brasileiro, que quando começamos a trabalhar com a Lei 10.639. Esse foi um grande avanço. Algumas pessoas vão dizer o seguinte, que foi uma lei que não pegou, outras pessoas vão dizer avançamos muito pouco. Eu acompanhei a lei desde o início, né? Trabalhei com a lei desde o início, trabalhei com formação na Universidade Federal do Paraná, na Universidade Federal de Uberlândia, na Universidade Federal de Minas Gerais, inúmeras universidades, né? E eu diria que avançamos sim, né? Ao contrário do que as pessoas dizem, nós avançamos nesses 16 anos de lei, nós avançamos bastante, mas ainda estamos muito aquém daquilo que desejávamos. É impossível ter uma lei
e sem que ela venha acompanhada, e vê-la crescendo, se desenvolvendo, sem que ela venha acompanhada de algumas medidas, não é? Então, por exemplo, nós precisaríamos ter um orçamento no município, na Secretaria Municipal de Educação, nas secretarias estaduais, ou melhor, nas secretarias municipais, nas secretarias estaduais. Nós tivemos um papel importante no MEC, nas secretarias dentro do MEC, e isso fez com que a lei chegasse a um ponto que nós podemos dizer que ela se tornou um divisor de águas. Nós precisamos, na verdade, você está dizendo que tem que ter recurso, orçamento para formação de professores, precisa ter preparação de material didático, sem não é isso? dúvida. Você tem que financiar. Eu vou dar um exemplo, né? Alguns cursos que aconteceram aos sábados, professoras e professores iam, e nós sabemos que a professora tem uma tripla jornada, ainda assim ela ia e ficava ali. Ela que pagava a condução, o transporte, mas ela ia porque ela acreditava. Então, eu acho que só esse movimento já revela aí um desejo das professoras, dos professores, das formadoras, das educadoras, na produção de uma mudança que é uma mudança identitária. Eu costumo dizer que o fato de sermos a segunda maior população negra no mundo, isso justifica, mas eu diria o seguinte: a China faz estudos de África e não tem população afro, né? Tem população negra, mas não tem uma população de origem africana, de uma migração recente. Então, é até uma questão de inteligência, investir em estudos que digam respeito ao Sul, que diga respeito àquilo que é uma das nossas matrizes, não é? Se virar as costas para a África, é virar as costas para aquilo que nós somos. E aí eu acho que talvez seja a resposta para a sua pergunta. Por que viramos essas costas? Porque nós não queremos mesmo enxergar aquilo que nós somos. E muitos fazem essa opção de se virar para os Estados Unidos e se tornar capacho dos Estados Unidos, né? Porque acha que esse é o caminho que nós temos para alcançar um tipo de desenvolvimento que eu diria que é um desenvolvimento baseado numa subserviência. E a África nos permite, essa relação com a África, nos permite, e não tenho dúvidas, de criar uma outra identidade, que é uma identidade da resistência, uma identidade de um outro tipo de produção de conhecimento e de desenvolvimento. Você colocou muito bem essa questão, que em vários países do mundo se estuda a história da África, independentemente, né? Eu vi agora, até hoje na imprensa, ontem na verdade, que o Jean Willis, que teve que sair no Brasil por perseguição política, ele agora vai lecionar em Harvard uma matéria sobre África, sobre estudo africano, sobre aqui no Brasil, relação ao Brasil. Sim, diáspora. Não é? Esse é um grande ganho. Então, o mundo tem estudado as diásporas, o mundo tem estudado o continente africano, e não se trata apenas de uma relação norte-sul, em que estudar para dominar. É mais do que isso o nosso caso. É estudar para rever a nossa própria identidade. E os poucos passos que demos nesse sentido, eles foram extremamente positivos. E nós podemos ver isso nos coletivos de jovens negras e negros, nas falas de algumas crianças hoje, que já entendem melhor essa relação e já não veem mais a África como o berço da desgraça, da epidemia, ainda que o continente enfrente problemas, é bem verdade, mas boa parte dos problemas enfrentados pelo continente não foram produzidos no continente, mas são produzidos de fora para dentro, né? Eu costumo dizer que talvez a nossa grande questão seja de pensar como é que a África pode nos ajudar a resolver os nossos próprios problemas. E aí inverteremos a relação e perceberemos o quanto a África pode ser, não numa perspectiva salvacionista, mas numa perspectiva de reciprocidade, uma grande parceira para todas nós, brasileiras e brasileiros. Além da legislação que você citou, da mudança da LDB, o que mais você, do ponto de vista dos meios de comunicação de massa, de uma forma mais geral, como que nós estamos avançando hoje no Brasil no sentido de romper com o ego branco? Porque hoje uma criança negra, ela absorve o ego branco da sociedade, uma sociedade que você liga a televisão, né, os personagens são brancos, você percebe que há um avanço nesse sentido também? Sim, e esse avanço não é um avanço... Não só na escola, mas... Sim, eu acho que esse avanço que se produz na escola, ele tanto é o resultado dos esforços feitos
pelo conjunto da sociedade, e o contrário também, né? A criança, a partir do momento que ela está na escola e tem contato com esse conteúdo, ela também leva isso para casa, não é? E hoje nós vemos uma pequena revolução acontecendo, e essa revolução significa que aqueles que até então não tinham direito de fala, começam a falar e começam a ter uma participação social com mais robustez. Ainda é muito pouco, basta ver a representação negra nesta casa, basta ver a representação negra na universidade, na Federal do ABC ou em qualquer universidade, nos espaços de poder, né? Agora, isso não é um acaso, porque ele se confunde ao mesmo tempo, se essa representação não está nos espaços de poder, ela vai aparecer em outros dados, que é esse que eu citei inicialmente, que são os dados sobre segurança pública e sobre genocídio, sobre tudo aquilo que diz respeito à matança de jovens negras e negros, né? Então, exatamente isso. A tentativa de apagamento, eu estou me lembrando agora de um congresso de 1911, ocorrido em Londres, que era o Congresso das Raças, e o representante brasileiro nesse congresso dizia o seguinte, que em 100 anos o Brasil não teria mais nenhum negro e a população mestiça estaria reduzida a 3%. O projeto deu errado, né? Hoje a população negra no Brasil é mais de 50%, por outro lado é aquela que mais sofre também com todas as agruras produzidas pelo sistema, né? É contra isso que precisamos nos levantar, e está aí o papel da escola. Uma escola comprometida com a mudança é uma escola que tem que pautar questões como essa. Tem que pautar a questão do genocídio do povo negro, da questão da saúde, da questão da educação, do trabalho. E às vezes fica difícil, porque os meios de comunicação não estão comprometidos com a mudança, não é? E não é nenhuma novidade para nós, não é? Os meios de comunicação não me chamariam para fazer uma conversa sobre que possibilite colocar o dedo na ferida, né? Eles acham que, mas está melhorando. Sim, ao longo de 500 anos a coisa talvez melhore. Não, em 500 anos talvez a população branca já tenha migrado para Marte e tenha transformado isso aqui num grande caos para aqueles que ficarem, aí fica o grande inferno, né? Então nós continuamos numa sociedade apartada, nós continuamos numa sociedade segregada, nós continuamos vivendo em uma sociedade que coloca as mulheres numa situação de grande penúria, mulheres negras, quando precisam recorrer a um ginecologista, quando precisam, os jovens negros, quando cometem pequenos delitos e a pena que recebem. Então, a situação desses mesmos jovens na educação pública. Então, a situação ainda está muito longe de ser resolvida. Agora, como é que ela se resolve, penso eu? Ela se resolve com participação política. É isso que nós precisamos. Nós precisamos incentivar a nossa juventude a ter uma maior participação política e desenvolver novas estratégias, inclusive, de participação política também. E falando em participação política, um dos grandes avanços dessa luta do movimento negro no Brasil foi a questão das políticas afirmativas, né? E você está fazendo um trabalho na Universidade Federal do ABC em relação a... Como que está sendo essa experiência de inclusão, de políticas afirmativas... Lá numa universidade pública federal. Sim. Essa pergunta me enche de alegria e me faz sorrir, porque a Federal do ABC é uma das mais jovens universidades, né? Nós temos apenas 13 anos, mas temos no que os índices ligados à educação, ao crescimento da produção intelectual, da produção científica, nos coloca em lugares que eu diria assim, são lugares que revelam que nós temos um corpo docente, um corpo discente, técnico muito comprometido com educação, né? Mas não basta ser comprometido com educação se a educação tiver ainda um viés meritocrático, né? Eu tenho comigo que o papel da ciência é produzir felicidade. Se a ciência não produz felicidade, a meu ver, ela não serve para absolutamente nada, porque ela vai servir para alguma coisa que é o avesso da felicidade. O avesso da felicidade nós conhecemos muito bem. Então, a Federal do ABC, ela está localizada, a sua sede, a reitoria está
no município de Santo André, e temos um campus também em São Bernardo, e esses 2 lugares por si só já indicam alguma coisa, que é um berço de uma resistência importante do movimento aí ligado a trabalhadores e a outros segmentos também, né? A Federal do ABC é das poucas universidades que já no seu berço ela nasce com cotas, e isso é importante, né? As cotas sociais, depois cotas raciais, e nos últimos anos fomos ampliando isso, né? Indo para uma arena, para um cenário de debate que é o Conselho Universitário, né? E um Conselho Universitário que eu diria cada vez mais sensível, porque mais letrado numa compreensão do que significa fazer política afirmativa na área da educação. Então, a última das cotas aprovadas, que foi no ano passado, no final do ano passado, que é cota para pessoas trans, né? Então, esse é um grande avanço, mas temos cotas para refugiados, temos cotas para pessoas com deficiência, temos cotas para negros, temos cotas para indígenas, né? E as cotas sociais. Esse é um grande avanço. Para transformar a universidade, precisaríamos de algumas medidas, né? E ainda que tenhamos um segmento que é contrário às políticas afirmativas, e geralmente aqueles que são contrários vêm com uma justificativa que eu acho que já não cabe mais, de que somos todos iguais, mas as condições dadas historicamente para um grupo favoreceu um segmento muito pequeno da sociedade, e nós tivemos um outro grande segmento que carregou esse pequeno segmento nas costas, né? Então, é momento de rever a história desse país, né? Então, nós não queremos, talvez, uma política afirmativa de cotas, quando ela se traduz em cotas, para a eternidade, mas nós precisávamos de medidas urgentes, e as ações afirmativas, elas se revelam nesse sentido como as ações mais urgentes, e elas dão resultado. Acho que isso é interessante, elas dão resultado, e por isso que esse momento, Vocês têm atual, experiências bem-sucedidas lá, de alunos super com êxito. bem-sucedidas, né? Super. Todas as pesquisas indicam, se gerarmos as condições, não é, esses alunos vão longe, não é? E o que eu acho interessante, não é? Porque você pode formar um médico quilombola que vai voltar depois para trabalhar na sua comunidade. Você pode formar um médico indígena que vai voltar para a sua comunidade. Isso vale também para os meninos das periferias, isso vale... Estou dando exemplo de medicina, não temos lá, mas posso dar o mesmo exemplo no campo das engenharias, né? Esses meninos vêm de realidades e eles voltam para tentar resolver parte dos problemas que estão nessas realidades que eles conhecem muito bem. Então, todas as pesquisas feitas até hoje revelam que o menino e a menina, os cotistas, né, alcançam os mesmos resultados que os não cotistas, não é? Muito embora tenham vindo de situações muito diferentes, não é? Nós temos meninos que vão chegar sabendo 2 línguas, 3 línguas, que já tiveram experiências fora do Brasil porque fizeram intercâmbio, e outros meninos que não têm o inglês como segunda língua, não têm o francês como terceira língua, né? Então, o acesso é importante, a lei garante o acesso, e é nosso dever, né? E aí, quando eu digo nosso, envolvo também o deputado, porque eu sei que nós temos uma frente parlamentar importante na discussão sobre a educação pública, e sei que o deputado muito participativo nesse, até por ser também um educador, né? O que nós precisamos é garantir a permanência, né? E uma permanência qualificada para gerar um pós-permanência que também seja qualificado. Agora mesmo nós estamos construindo uma rede, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, a doutora Valdirene, que aí fica inclusive a dica para convidá-la, porque é uma procuradora que vem trabalhando a questão da igualdade, das desigualdades e o combate à discriminação no mundo do trabalho, e ela propôs aí um projeto que nos junta a Universidade Federal do ABC e a Unifesp também, e 2 projetos interessantes para a inclusão das populações indígenas na universidade pública, né? Então, esses parceiros que vamos encontrando aí no meio do caminho são extremamente importantes, né? Então,
os parlamentares são importantes, o Ministério Público, quando comprometido com aquilo que deve realmente ser o compromisso do Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho e outros também, são importantes para garantir uma permanência qualificada e também para garantir depois a pós-permanência, porque não adianta formar, e aí vou pegar algo que o senhor trouxe logo no início, não adianta formarmos bem os nossos meninos se nós temos um mercado de trabalho que é totalmente racista, um mercado de trabalho em que o racismo estrutural, o racismo institucional impera. Então esses meninos são bem formados, mas não conseguirão uma colocação no mundo do trabalho. Então é contra isso também que nós precisamos ter projetos, ter ações para reverter esse quadro. Então não basta só garantir o acesso, tem que garantir a permanência qualificada também, né? E uma outra coisa interessante que você colocou, porque assim tem as cotas raciais, mas vocês avançaram ali com cotas para trans, que é algo inédito, assim. É inédito. É inédito, eu não conheço. São poucas as instituições que têm cotas. Foi um debate, isso foi muito importante, porque o debate foi um debate muito qualificado no Consune. Nós não tivemos, foi interessante, porque eu não me lembro de nenhum colega docente, técnico, administrativo, que tenha tido uma resistência explícita. Claro que existiam sim resistências, elas ficavam camufladas, né? Mas não tivemos resistência explícita. E nós temos na Federal do ABC algo importante, que nós temos uma comissão de políticas afirmativas. Então, esses projetos todos que serão levados para o Consune, para que virem resolução, eles são primeiramente discutidos numa comissão de política afirmativa que tem como papel fazer todo um detalhamento para que chegue depois às conselheiras e os conselheiros algo consolidado, né, com as informações necessárias para sabermos se a medida que estamos propondo, a resolução que estamos propondo, qual é o impacto que terá, né? Nós sabemos que... Tem toda uma avaliação desse Tem toda processo. tem toda uma avaliação. E começa por uma avaliação que é uma avaliação social também, né? Nós sabemos que o Brasil, muito embora tenha um movimento consistente LGBT, não é? O que para alguém desavisado que chegue aqui e veja isso vai acreditar que nós somos o país mais acolhedor, e o Brasil está entre os países que mais mata, não é? Então, é mais uma vez uma questão identitária de como é que nos olhamos no nosso próprio espelho. Então, a universidade ela tem que ter cada vez mais um papel social. A sustentabilidade política, todas as sustentabilidades da universidade passa pelo diálogo que ela vai manter com a sociedade civil, não é? Então, nós precisamos dar respostas, e essas respostas elas precisam ser respostas efetivas. Então, nós temos dentro da UFABC um coletivo que é o Prisma, e foi esse coletivo que nos provocou a construir essa resolução, inclusão. E não só nos provocou, também trouxe todos os elementos que davam a sustentação necessária para que levássemos até o Conselho, né? E com os refugiados também teve esse debate? E com os refugiados também. Nós temos uma cátedra que é a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Então, ela é tanto responsável pela apresentação da proposta para o Conselho Universitário, pela formulação da proposta, como também é responsável pelo acompanhamento, né, desse grupo, que ainda, no nosso caso, é muito pequeno, né? Acho que, se não me falha a memória, nós temos apenas 5 refugiados ou pessoas em situação de refúgio, né, demanda de refúgio, né, do status de refugiado. Mas nós esperamos ver isso crescendo, muito embora saibamos que estamos passando num momento agora em que o Brasil tem diminuído o número de refugiados no Brasil, não é? Nós temos um refluxo, muitos dos que estavam aqui foram embora, porque as condições aqui não são condições fáceis para brasileiros e brasileiras, e não são isso por conta dos retrocessos que nós estamos vivendo, exatamente, né? O governo Bolsonaro cortando na educação, na saúde, nos direitos sociais, trabalhistas. Exatamente. E com um incentivo a esse processo de preconceito, de perseguição às minorias. Aí... Sem dúvida, eu concordo totalmente. Eu acho que nós precisamos, inclusive, parar de ter o sujeito oculto, né? Não parece assim, história. Não. Nós podemos dizer
com toda certeza de onde parte, né? E quem orquestra. Não, e vocês né? estão numa universidade pública que está sendo diretamente afetada. Diretamente pelos afetada. cortes orçamentários. Eu venho Diretamente acompanhando. afetado. Então, todas as vezes que temos um corte na universidade, né, um corte no orçamento da universidade, a universidade já trabalha com um orçamento que é bem abaixo daquilo que precisaria para fazer o seu desenvolvimento, seja na área científica, no desenvolvimento também social, em todas as áreas, não é? Então, todas as vezes que temos um novo corte, significa que nós estamos transformando a universidade num espaço menos de menor diversidade, né? Porque aqueles que chegam, e menos plural e menos pública também, não é? E é contra isso que nós precisamos ter medidas. E no momento, Cássio, eu fiquei muito contente com um dado que eu li recentemente da Andif, dizendo que 70% dos alunos atendidos nas universidades federais são oriundos de escolas públicas do Brasil, né? Esse é um dado importante, que os alunos das escolas públicas estão ocupando os espaços na Universidade Federal. Não sei se isso se a gente pode transferir esse dado para as estaduais, mas para as federais. Sim. E é nesse momento que ela é atacada, né? Quando a classe trabalhadora chega nela, as camadas populares, que ela é atacada ferozmente pelo governo Bolsonaro. Exatamente. A universidade mudou muito nos últimos 10 anos, né? O perfil da universidade. Então, ter as classes, ver estudantes que são oriundos das classes C e D é uma grande mudança. Ver o aumento da presença de mulheres na universidade, isso é brilhante. Ver o aumento da presença de jovens negros e negras, isso é brilhante, né? Então, isso é produto de uma mudança ocorrida nos últimos 10 anos com o crescimento no número de instituições. Nós temos muito mais instituições de ensino superior, instituições federais, né? Os institutos e as universidades, muito mais do que nós tínhamos há 10 anos atrás, né? Então, é um investimento, foi um investimento feito. Nós não sairemos dessa condição de subserviência, de país subdesenvolvido, de país que mata a sua juventude, do país que negligencia a saúde, que negligencia a educação, de país que exporta suas riquezas, se não tivermos investimento na educação. A educação é absolutamente tudo. É o assoalho, é o pilar de sustentação. Gostaria que alguém me mostrasse algum país que avançou, não é? Que se desenvolveu sem ter investido na educação. Se não fizermos isso... Ela é o principal instrumento do desenvolvimento. Sem dúvida. O que nós estamos vivendo hoje são retrocessos. E esse retrocesso, se não conseguirmos barrar esse retrocesso, ele vai para antes da Constituição de 88. E ali, a meu ver, é onde reside todo o perigo, não é? Porque as conquistas feitas, e especialmente pelos movimentos sociais, que leva a Constituição e o que se produz depois da Constituição, é isso que nós precisamos manter. É uma defesa do Sistema Único de Saúde, é uma defesa da universidade pública, é uma defesa dos direitos humanos, é uma defesa do meio ambiente. Então, são questões, nós não podemos mais aguentar, ouvir falar que o não desenvolvimento é porque as populações indígenas impedem isso, que as populações quilombolas impedem isso, ou que os praticantes do candomblé são contrários às regras do progresso de desenvolvimento. Isso é um besterol. Né? Não existe religião que proteja mais o meio ambiente do que o candomblé, por exemplo. Né? Então está faltando uma leitura, quer dizer, não sei se está faltando uma leitura ou se o que está faltando, né? Talvez não seja uma falta, talvez seja um excesso que nós temos tido da arrogância nas propostas que têm nascido daqueles que se dizem defensores da população e, pelo contrário, né? Não são defensores, são defensores dos seus próprios umbigos. Né? Puxa, Cássio, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero te agradecer muito aqui em nome da TV Alesp, pela sua presença aqui, pela aula que você deu aqui, viu? Você deu uma grande aula aqui, você que é professor, pesquisador,
você que é gestor de uma universidade pública e militante também, que tem uma posição crítica em relação a todas as questões levantadas. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. A sua entrevista estará registrada nos anais da Assembleia Legislativa para sempre aqui. Eu agradeço muito e aproveito a oportunidade para fazer o convite também para que o senhor esteja na nossa casa, lá na Federal do ABC, em breve também. As suas contribuições são de grande importância e nós precisamos ter cada vez mais parlamentares com essa capacidade de traduzir dentro da Assembleia aquilo que o povo quer que seja traduzido. Eu agradeço imensamente o convite. Muito obrigado pelo convite. Vou marcar com você. Obrigado, Ótimo, viu? muito obrigado. Termina aqui o Em Discussão Convida. Você pode conferir este e todos os outros nossos programas no nosso site. Tenha uma ótima semana. Tchau! Vale a pena.